Livro de Números, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco e livro da Lei de Moisés. Contexto da palavra: não desconfiar de Javé. Versículo 1. A comunidade inteira dos filhos de Israel chegou no primeiro mês ao deserto de Sim. E o povo campou em Gade. Aí morreram Maria e foi sepultada. Versículo 2. Essa Maria aqui é Miriam, mas na Bíblia, tradição pastoral católica, fala Maria. Versículo 2. Faltava água para a comunidade e as pessoas se amotinaram contra Moisés. As pessoas murmuraram contra Moisés e Arão. Versículo 3. O povo brigava com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante de Javé. Versículo 4. Porque vocês trouxeram a comunidade de Javé a este deserto para morrermos aqui junto com nossos animais. Versículo 5. Porque você, Moisés, nos fez sair do Egito, para nós trazer este lugar deserto, onde não se pode semear sem figueira, vinha, romazeira, até sem água para beber. Versículo 6. Moisés e Arão se afastaram da comunidade, foram para a entrada da tenda da reunião e se prostraram diante dela, com o rosto por terra. Então a glória de Javé apareceu a eles. Versículo 7. E Javé disse a Moisés, versículo 8, pega a vara, junto com seu irmão Arão, e reúna a comunidade. Em seguida, na presença dele, ordene que a rocha dê água, e você tirará a água da rocha, para dar de beber à comunidade e os animais deles. Versículo 9. Moisés pegou a vara que estava na presença de Javé, conforme ele havia ordenado. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram a comunidade diante da rocha. Então Moisés ele falou: ouça, cambada de rebelde, vocês acreditam que poderemos tirar a água desta rocha? Uma pergunta. Versículo 11. Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes, e com a vara a água jorrou em abundância, e a comunidade e os animais puderam beber. Versículo 12. Então Javé disse a Moisés e Arão: já que vocês não acreditaram em mim e não reconheceram a minha santidade na presença dos filhos de Israel, vocês não farão essa comunidade entrar na terra que eu vou dar a eles. Versículo 13. Essa é a fonte de Meribá, onde os filhos de Israel discutiram com Javé. E ele manifestou a sua santidade para eles. Contexto da palavra: pedindo passagem. Versículo 14. De Gade, Moisés mandou mensageiro ao rei de Edom, com esta mensagem: assim diz o seu irmão
Israel, você sabe as dificuldades que temos passado, né? Versículo 15. Nossos antepassados desceram para o Egito, onde moramos por muito tempo. E os gepis, porém, nos maltrataram, a nós e os nossos antepassados. Versículo 16. Então gritamos para Javé, e ele nos ouviu e mandou um anjo para nos tirar do Egito. Agora estamos em Gade, cidade que fica nos limites do seu território. Versículo 17. Deixa nós atravessar o seu país. Não passaremos pelo campo nem pela vinha, e não beberemos da água do poço. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, até atravessar o seu território. Versículo 18. Mas o rei de Edom respondeu: não passe pelo país do meu país. Caso contrário, se passasse, marcharei contra vocês com espada. Versículo 19. Os filhos de Israel insistiram: se queremos pela estrada principal, se nos nossos animais, beberemos da sua água e pagaremos preço a você. Deixa nós atravessar a pé. Versículo 19. Os filhos de Israel insistiram: seguiremos pela estrada principal, se nós ou nossos animais beberemos da sua água e pagaremos preço a você, Edom. Deixa nós atravessar a pé. Versículo 20. O rei de Edom respondeu: não, e de jeito nenhum, não atravesse. E saiu ao encontro dele com muita gente, fortemente armado. Versículo 21. E como Edom não quis deixar os filhos de Israel atravessar o território dele, tiveram que tomar um desvio. Contexto da palavra: morte de Arão. Versículo 22. A comunidade dos filhos de Israel levantou acampamento em Gade e chegou ao monte Or. Versículo 23. Javé disse a Moisés e Arão: perto do monte Or, na fronteira da terra de Edom. Versículo 24. Arão vai se reunir com seus antepassados e não entrará na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Por quê? Vocês foram rebeldes à minha ordem na fonte de Meribá. Versículo 25. Tome Arão, seu filho Eleazar, e faça subir o monte Or. Versículo 26. Tira as vestes sacerdotais de Arão e vista com elas o filho dele, Eleazar, pois Arão se reunirá com seus antepassados e morrerá aí. Versículo 27. Moisés fez conforme Javé havia ordenado, e subiram o monte Or diante de toda a comunidade. Versículo 28. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e com ela vestiu o filho dele, Eleazar. Arão morreu aí, no alto do monte. Moisés e Eleazar desceram do monte. Versículo 29 para terminar. E toda a comunidade viu que Arão tinha morrido,
e toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Este foi o livro de Números, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei, livro do Jubileu. O comentário do capítulo 21, do versículo 1 e versículo 13 de Número, está escrito assim: o episódio lembra em Êxodo, capítulo 17, versículo 1, e nota que é difícil perceber que foi a falta de Moisés e Arão. Provavelmente, este é um fato de que Javé mandou Moisés falar à rocha e não o povo. Em vez disso, Moisés desafia o povo e toca a rocha com a vara. Talvez o texto queira somente justificar o fato de Moisés e Arão não terem entrado na terra prometida. O versículo 14 e o versículo 21 do capítulo 20 de Números, o contexto da palavra diz assim: na sua marcha para a vida, o povo liberto encontra muitos grupos que nem sequer ele permitam a passagem. O versículo 22 e o versículo 29 do comentário, a morte de Arão é apresentado como castigo pela sua falta de confiança. No capítulo 20, do versículo 1 e versículo 13 de Número. Este foi o significado da Bíblia, do capítulo 20 do livro de Número, do versículo 1 até o versículo 29, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral. Que o Iá, o Criador do céu e da terra, o Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós todos de todos os mal. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser. Uma boa noite para todos. Até o próximo.